Em nome daquele que nos deu as nossas mães, aquele que é o nosso bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão em Cristo, neste final de semana nós temos uma data muito especial que é celebrada em todo o nosso país. Nós estamos no 4º domingo de Páscoa, é um período onde nós lembramos e vivemos na certeza e no consolo de que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E temos também a certeza de que assim Ele nos deu completo acesso ao Pai, a vida eterna e a salvação. Nós sabemos que todo domingo é especial quando nós estamos na presença de nosso Deus. Cada final de semana, quando vamos à casa do Senhor, ali temos um momento muito íntimo com o nosso Pai. Mas, neste final de semana, de uma forma muito especial, ele é um pouquinho diferente. É porque, além de ser o 4º domingo de Páscoa, nós estamos no 2º domingo do mês de maio, o dia onde comemoramos o Dia das Mães. Na segunda-feira, logo após a Páscoa, o comércio já começou a anunciar esse dia. O comércio procurou fazer propagandas de possíveis presentes que os filhos possam dar às suas mães nesse final de semana. E a gente sabe que essa festividade ela não tem uma origem cristã. Mas nós, como cristãos, como vivemos neste mundo, não podemos ficar alheio às coisas que acontecem nele. Nós não podemos deixar passar em branco este dia. E é por isso que na mensagem de hoje eu quero falar sobre este maravilhoso dom de Deus que é a maternidade, junto com a figura de Jesus, o nosso bom pastor. E eu faço uma pergunta: o que tem a ver a figura de Jesus como bom pastor com o Dia das Mães? Bem, a princípio nós vamos olhar e vamos pensar, não tem nada a ver. Mas se nós pensarmos um pouquinho mais no que significa ser uma mãe e no que significa ser um bom pastor, nós vamos perceber que há sim alguns pontos em comum entre os dois. E eu começo perguntando a você sobre o que envolvia ser um bom pastor no tempo de Davi, que nos escreveu o Salmo 23, e no tempo de Jesus. Você já teve algum rebanho de ovelhas? Já viu alguém cuidando de um rebanho, pastoreando? O que significa de fato ser um pastor de ovelhas? O que significa ser o pastor de um rebanho? Há muito tempo atrás viveu um homem que, por muito tempo na sua vida, ele foi perseguido. A sua vida sempre estava por um fio. A morte cercava este homem dia após dia. E foi este homem que todos nós conhecemos, chamado Davi, que em meio à insegurança do seu dia a dia, escreveu algumas das palavras mais bonitas e mais confortadoras de toda a Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Davi, autor dessas palavras do Salmo 23, ele ainda não era o grande rei Davi, mas ele era apenas um jovem, um simples pastor de ovelhas. Ele cuidava de um grande rebanho destes animais que são muito frágeis e que não possuem forças para se defender diante dos perigos. E o pastor, ele é o responsável por levar o rebanho para pastar, para tomar água, para descansar. É o pastor que usa o seu cajado para defender o seu rebanho do ataque dos lobos ou de outros animais perigosos. Por isso, era necessário que o pastor de ovelhas fosse então alguém corajoso e muito dedicado. Davi então sabia o que era ser uma ovelha e ele sabia bem o que era ser um pastor de ovelhas. Então, em uma determinada ocasião, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele não se sentiu um pastor, mas ele se sentiu uma ovelha indefesa. E aí, ao olhar para a sua própria fragilidade, para a sua insegurança que o cercava, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi mesmo se comparou a uma ovelha. E ele viu no Senhor Deus a figura do seu pastor. Mas eu continuo com a pergunta: o que é ser um pastor? E no Evangelho de hoje, Jesus nos diz que Ele é o bom pastor. E Ele diz também o que é ser um bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. É aquele que conhece as suas ovelhas e elas conhecem a Ele. Ao pastor cabe a função de conduzi-las. Ele que dá a própria vida para reassumir. E ninguém tira essas ovelhas das suas mãos. Então Jesus é aquele que deu a própria vida para nos salvar da nossa grande fraqueza que é o pecado. Ele deu a sua vida por nós para que nós voltássemos a ser dele e fôssemos conduzidos por ele para o aprisco celeste, para o céu.
no lugar aonde ninguém mais poderá nos tirar de Jesus, o nosso bom pastor. O lugar aonde Ele nos protegerá e nos dará segurança diante dos nossos grandes inimigos, a morte, o diabo e a nossa própria carne. Em resumo, nós podemos dizer que ser um pastor de um rebanho é ter então todos os cuidados necessários para que não falte nada a este rebanho. O que está então de acordo com as palavras do rei Davi: nada me faltará. E agora então eu pergunto, sabendo o que é um pastor, sabendo o que é ser um bom pastor, o que é então ser uma mãe? Em Hebreus capítulo 11, versículo 11, nos é dito que Sara, a esposa de Abraão, ela recebeu poder para ser mãe. Isso nos mostra que ser uma mãe é muito mais do que ser simplesmente uma mulher. Ser mãe é exercer um dom dado por Deus. É aceitar o desafio de ser um instrumento nas mãos do seu Senhor para trazer a este mundo um novo ser humano. E se dispor a utilizar de toda a sua capacidade, toda a sua habilidade, todo o seu amor e o seu tempo nos cuidados com o seu filho. Para que o seu filho possa se desenvolver como uma boa pessoa e se torne um cidadão digno. Então, quando uma mulher se torna mãe, ela está no exercício deste poder todo especial que Deus lhe concedeu. E isto dá à mulher uma grande dignidade. É isto que coloca a mulher em um lugar de destaque. Porque ela, junto com seu marido, logicamente, ela tem a missão de criar este filho na admoestação do Senhor, ensinando o filho no caminho em que ele deve andar, para que desde pequeno seja instruído nas sagradas letras e cresça e se desenvolva, e para que ainda quando for velho não se desvie do caminho que é Jesus o Senhor. Uma ovelha, ela exige muito do seu pastor, mas um filho, ele exige muito mais, especialmente da sua mãe. Mas apesar disso, é extremamente compensador cumprir essa missão recebida das mãos do nosso Deus de amor. Resumindo, nós podemos dizer que ser mãe é ter todos os cuidados necessários para que nada falte ao seu filho. Da mesma forma que Deus então age para com os seus filhos de acordo com as palavras de Davi no Salmo 23. Nada me faltará. O bom pastor e as mães têm muito em comum. Eu não estou dizendo que eles são iguais, mas eles têm tarefas semelhantes. Porque tanto o pastor quanto a mãe têm a missão de alimentar os seus protegidos para que eles possam se desenvolver plenamente. Tanto o pastor quanto a mãe precisam proteger com o seu cuidado aqueles que estão diante de si contra os perigos dessa vida. Tanto o pastor quanto a mãe são capazes de dar a sua própria vida em defesa daqueles que estão sob o seu cuidado. Ambos têm a tarefa de conduzi-los rumo ao caminho certo. Ambos fazem de tudo para que os seus protegidos tenham sempre o melhor possível para que nada lhes falte. Jesus, o nosso bom pastor, continua cuidando de cada um de nós. Ele cuida desde o mais pequenininho até o mais idoso. E não há como negar que as mães acabam então sendo instrumentos do amor de Deus para que os filhos recebam este cuidado que vem do Pai Celeste. E a você que é mãe, a você mulher que recebeu este poder de Deus, neste final de semana nós celebramos o seu dia. Por isso lembre-se que você recebeu este dom de Deus e você recebeu outros dons de Deus que são chamados de filhos. Cuidem deles como Jesus cuida de você. Cuide deles com todo o seu amor. Cuide deles até mesmo com a sua própria vida. E a você que é filho, nunca se esqueça. Como é bom ter alguém que nos protege quando nós não podemos seguir a nossa vida sozinhos. Recebam o cuidado e o carinho dos seus pais, assim como vocês recebem os cuidados de Jesus. Deem atenção a ela. Fale com a sua mãe e escute os seus conselhos. E vocês, mães, pais, filhos, tenham a certeza de que também em sua família, Jesus sempre continuará sendo o seu bom pastor, cuidando para que nada lhes falte. E é com esta certeza que eu quero desejar a vocês, todos vocês, mães, pais, filhos, especialmente as mães, um feliz e abençoado domingo neste final de semana. A você, mulher que é mãe, um feliz e abençoado Dia das Mães, com a companhia do teu bom pastor, Cristo Jesus. Que Deus assim abençoe a todos nós na meditação dessa palavra. Amém.